Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Dávila, de Literatura. E para encerrar as leituras obrigatórias, a gente vai trabalhar com Hamlet, do William Shakespeare. Como vocês podem ver, eu estou de moletom porque não faz muito frio em Porto Alegre nos últimos dias. Então, para aquecer o meu coração e o seu coração, quem sabe deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e deixa um comentário super maroto embaixo. Já fez isso? Senti até um calorzinho agora. Então vamos dar. Por que Hamlet é tão importante assim? É a maior peça do Shakespeare, é um livro muito legal, viva. E daí? Todo mundo ficou muito atento quando Hamlet entrou nas leituras obrigatórias pelo fato de que a URGS sempre escolheu obras que originalmente foram escritas em língua portuguesa, indiferente do país onde elas foram escritas. Não importava se eram portuguesas, moçambicanas, angolanas, brasileiras, o importante era que elas eram obras originais, escritas em língua portuguesa. Não é o caso de Hamlet. William Shakespeare escrevia em inglês e a obra foi apenas traduzida muito tempo depois. Então esse já é um fato importante da obra. Além disso, o Shakespeare vai mudar a nossa perspectiva do que é teatro. Ele vai lançar o teatro moderno, porque se construía peças de teatro dentro das leis do teatro grego, que a gente chama das leis aristotélicas, que eram as regras de como uma peça de teatro deveria ser construída para que fosse uma boa peça, ficasse bem encenada. E o Shakespeare meio que não dá muita bola para isso e substitui algumas regras que são clássicas do teatro. E Hamlet é um grande ganho disso. Por quê? Principalmente porque o William Shakespeare ele está num contexto muito diferente. Ele não é um autor grego nem romano, ele é um autor inglês e vive na Inglaterra elizabetana, uma Inglaterra que está em ascensão e vivendo um bom momento. A Inglaterra é uma potência mundial, estamos todos bem muito felizes, obrigado. Porém, o Shakespeare em todo, ele é um grande enigma. Tem muita gente que diz que ele nunca existiu, que não se encontra bons documentos sobre ele. Existem muitas histórias a respeito do Shakespeare. Mas o que vocês têm que entender? Ele é um grandíssimo dramaturgo, com ótimas inspirações, não só para criações próprias, como adaptações de história. E o Shakespeare tem a mesma companhia de teatro por boa parte da vida. Ou seja, ele escreve peças para os mesmos atores. E é por isso que, com o correr da vida do Shakespeare, os personagens dos livros dele vão envelhecendo também. Se nós temos lá no começo da carreira dele Romeu e Julieta, que são dois adolescentes, nós temos mais pro fim da carreira Rei Lear, que é sobre homens de quase 50 anos. Então, os personagens do Shakespeare envelheciam junto com ele e junto com a companhia de teatro. Então, os dramas, comédias e romances vão se adaptando de acordo com a passagem do tempo desta companhia também. Hamlet é o maior espetáculo de teatro que a gente tem, basicamente. É uma peça que, se for encenada, chega a durar 4 horas e meia. Existem outras peças tão grandes quanto, mas é uma das maiores peças que a gente tem. E é a peça mais longa do Shakespeare também. Ela tem quase 5.000 versos, 5.000 linhas. É muita coisa. Lembra que a galera tinha que decorar esse texto aí. Além disso, ele escreve Hamlet criando um dos personagens especificamente para ele. Então ele tem um personagem dentro da peça que foi feito, criado e construído para ser interpretado pelo próprio Shakespeare. Além disso, a peça vai jogar com 2 tipos de construção textual: diálogos e monólogos. Existem monólogos muito importantes dentro do Hamlet que mudaram muitos conceitos da psicologia, mas a ideia do Hamlet é literalmente ter esse jogo entre estar dentro da história e estar dentro da cabeça do protagonista. Nossos personagens são muitos, se a gente considerar que tem que lembrar desses personagens, eles são importantes, uma grande maioria. Mas ao mesmo tempo eles têm o seu papel dentro da história. Não tem ninguém que está muito sobrando, que é o caso de alguns livros que um professor conta lá uma vez a fala de um cara. A gente nunca mais vê ele no livro. A gente tem que dar muita atenção ao Hamlet, que é o personagem principal, que é o príncipe da Dinamarca. E a gente tem o rei Hamlet, que é uma pessoa que faleceu, pai do Hamlet. Então nós temos 2 personagens com o mesmo nome, o rei Hamlet
e o príncipe Hamlet. Nós temos o Cláudio, que é o atual rei da Dinamarca, que pega o posto após a morte do rei Hamlet. Nós temos Gertrudes, mãe do Hamlet e rainha da Dinamarca. E o que vai ser Shakespeare, o fantasma. O fantasma do falecido rei é interpretado por William Shakespeare na peça original. Os outros personagens a gente vai vendo depois. Mas o Polônio, ele é tipo um serviçal ali, um conselheiro do rei. Ele é um parceria que está sempre correndo rua. A gente tem a Ofélia, que é filha dele e apaixonada no nosso menino Hamlet. Nós temos o Laerte, que é irmão da Ofélia, também filho do Polônio. Nós temos o Horácio, que é um grande amigo do Hamlet, funcionário do castelo. Rosencrantz e Guildenstern, que também são amigos de infância do Hamlet. E Fortinbras, que é o representante da Noruega. A peça começa com 2 dos guardas viajando ali na maionese, conversando na torre, e eles veem um fantasma passar. E eles já tinham comentado que tinham ouvido já durante a noite essa tal história de um fantasma. Eles vão lá chamar o Horácio, que já é mais gente grande ali da galera, e falam: Horácio, tem um fantasma lá na torre, a gente não tava afim de morrer. O Horácio ri da cara deles. E eles dizem: então hoje de noite tu vai lá com a gente. Já que tá duvidando da gente. O Horácio vai até eles com a guarda durante a noite e vê o fantasma também. Eles decidem que vão chamar o Hamlet, o príncipe, para avisar ele que tá tendo fantasma no rolê do castelo. Os rapazes estão de guarda porque tá tendo uma crise entre a Dinamarca e a Noruega, entre Hamlet e Fortinbras. E a galera sente que daqui a pouco vai estourar uma guerra, é bom tá todo mundo alerta. Na sala do castelo, a peça é dividida em cenas, mas eu não vou contando isso pra vocês, porque senão quebra a história, tá? Na sala tá todo mundo conversando, o Hamlet tá sempre vestido de preto da cabeça aos pés, com cara de luto. E ele acha um absurdo o fato de que a mãe dele se casou com o tio dele, porque o Cláudio era irmão do pai dele e assumiu o trono. Só que ela, como rainha, precisava de um rei. Ela fez o que precisava fazer, mas o Hamlet acha isso um absurdo. Tá todo mundo ali muito triste, abracinho aqui, abracinho ali, perdemos o rei. O Laertes olha para aquilo e diz: é muito legal essa questão de enterro, posso ir para casa? E a família dele, Polônio, libera ele para ir para casa. Ele quer voltar para a França porque ele está estudando. O Cláudio e a Gertrudes entendem o luto do Hamlet, mas acham que ele tá muito emo. Tipo, meu, tu tá triste até demais, já faz umas semanas aí, já casamos, já rolou uma vida e tu continua de luto. O Hamlet fala que achou um absurdo o casamento da mãe com o tio. Ele inclusive vai dizer, né, uma das frases clássicas da peça: a fragilidade de teu nome é mulher, se referindo à própria mãe. Os guardas chegam junto com o Horácio, e o Horácio vem tipo: ô pai, cola aqui. O Hamlet chega pra conversar, eles: ô, tem um fantasma lá na torre, vem com nós. O Hamlet vai, né, porque todo mundo acha normal ir procurar fantasma. O Polônio conversa com a Ofélia, eles são uma família, né, e ele vê que a filha dele ama o rapaz, só que o guri é meio estranho. Ele diz, tipo: minha filha, foge, se lada, Bino, sabe? Tipo, tu é maravilhosa, tu é linda, tu é uma princesa, e esse cara, guri, é meio pirado. O Laertes vem e fala a mesma coisa pra ela, tipo: te preserva, te conserva, você é uma menina linda, maravilhosa. Acho que esse cara é meio fora de órbita pra ti. O Polônio reza e depois ele fala com a filha dele pedindo que, em nome dele, ela se afaste do Hamlet. E ela diz: sim, meu pai, se tu tá mandando, eu vou me afastar. A gente tem um corte e volta lá pros loucos procurando fantasma. O Hamlet vê o fantasma planando, todo mundo também vê, então, ok, todos estamos vendo fantasma. Se é um surto coletivo. Só que o Hamlet vê alguma coisa familiar naquele fantasma.
E ele sai correndo atrás. E o fantasma vai fazendo, tipo, vem em mim. O Hamlet vai indo e a galera diz, ei, tu tá seguindo o fantasma, parceiro, fica aqui. O Hamlet não escuta, chega perto e percebe que o fantasma é o fantasma do pai dele. E ele diz, gente, é meu pai, é o rei Hamlet. Todo mundo pensa, tá, menos mal, né? Pelo menos é um fantasma parça da família. O Hamlet vai seguindo ele porque o fantasma diz que quer conversar. Eles entram numa outra parte do castelo e o fantasma vai dizer, eu não morri, eu fui assassinado. O teu tio me envenenou enquanto eu dormia no jardim. Eu tava deitado, tirando uma soneca, e ele colocou veneno no meu ouvido. E eu morri. E eu quero que tu me vingue. O Hamlet absorve aquilo, vira pros amigos dele e fala, ó, se vocês me verem agindo de um jeito estranho a partir de agora, não fala nada. Finge que tá tudo normal. Não estranhem o meu novo comportamento. Por que o Hamlet pensa? Eu preciso me vingar. Só que como é que eu vou chegar lá e dizer pro cara que o fantasma do falecido me avisou? Vão achar que eu tô louco? Então eu preciso agir na maciota. E assim o Hamlet vai. Eles vão cortar pra isso. O Polônio vai estar na casa dele. E a Ofélia vai estar conversando com ele, falando, olha, o Hamlet tá super estranho nos últimos dias. Não sei o que tá acontecendo com ele. O Polônio olha e diz pra ela, olha, eu não te falei pra te afastar desse guri? Tá aí a prova. Ele é maluco. E mais, ele deve estar enlouquecendo porque tu foi embora. Porque tu era a única pessoa que dava atenção pra ele, que dava corda pra essas loucuras. Ele deve estar enlouquecendo de amor. A Ofélia não concorda muito com essa história, mas ela pensa, tipo, ok, tem aí um caminho. Logo depois no castelo, tá todo mundo sentado e o Cláudio chamou dois rapazotes, o Rosencrantz e o Guildenstern, que são os dois amigos de infância do Hamlet, pra ver, ó, gurizada, vocês eram parça na juventude, o Hamlet tá estranho, vê se vocês trocam um lero com eles e descobre o que tá acontecendo. Que o Piá tá muito louco do crack e a gente não sabe o que é, ele fica andando de preto por aí, viajando. Descubram o que é essa história. O Polônio chega e diz, eu tinha uma ideia. Eu acho que é porque a minha filha largou dele. A Ofélia vivia dando moral pra ele e agora ela não dá mais essa moral. Todo mundo olha pra cara do Polônio, tipo, essa história não tá muito bem contada. Mas temos uma possibilidade. A gente vai armar um plano e descobrir se é isso mesmo. O Rosencrantz e o Guildenstern saem e encontram o Hamlet, todo de preto, aqui ó, pelo castelo. Eles olham o Hamlet e dizem, ei, parça, pai, de boa? Oi, nós, amigo da infância aí. A gente tava vindo pra cá, garoto, menino, que loucura, tu não vai acreditar. A gente viu aqueles atores que tu adorava, porque antigamente os atores iam de palácio em palácio mostrando as suas peças, como se fosse um circo itinerante. E eles dizem, a gente trouxe os caras aqui, tu adora eles, vamos assistir a peça dos caras. O Hamlet olha, pensa e vê um potencial. Diz, claro, adoro peça. Chama o dono lá da peça e diz, ô meu, essa tua história aí tu esquece. Eu vou te dar uma nova história. Uma história muito mais muito mais legal. E que tu vai ver que ela tem um fundamento, ela tem um porquê. O Hamlet vai inventar uma peça simulando o assassinato do pai dele. Ou seja, vai vir um cara, vai ter um homem dormindo no jardim, vai vir um cara assassinar exatamente como o fantasma disse que foi morto. Se o rei ficar meio incomodado, o Hamlet vai entender, ó, se acusou. Carapuça serviu no pai. Foi ele. Se ele ficar de boas, o Hamlet vai ver que esse pau, o fantasma tá mentindo pra ele. Ele vai lá, combina tudo. E tudo bem. Se encerra esse ciclo. O Guildenstern e o Rosencrantz voltam. Lá estão indo se arrumar, comer, tomar um banho, vieram de viagem. O Cláudio pergunta pra eles, tá, e aí, descobriram alguma coisa? Por que o guri tá muito louco? Eles dizem não. Na verdade, não. Nesse ato, terceiro, cena 1,
vai ter a cena do Hamlet ser ou não ser. Eis a questão. Ele vai ter um monólogo bem grande sozinho. Importantíssimo. Ele não tá segurando uma caveira. Não está segurando uma caveira. Vocês precisam saber disso, porque a URGS provavelmente vai jogar com esse clichê. O Hamlet faz um monólogo segurando uma caveira lá no fim da peça. É outro monólogo. Este monólogo ele está simplesmente andando pela sala, falando. Segurar a caveira é lá no fim. Ele vê a Ofélia lá no fundo. A Ofélia diz tipo um bom dia e ele começa a avacalhar nela. Xingar ela, falar mal dela, fritar o coco. E a Ofélia sai chorando. O Cláudio e o Polônio, que estavam de bituca lá do fundo, percebem, não. Então não é de amor que ele tá sofrendo. Ele só tá muito louco mesmo. O Cláudio caminhando e cantando, seguindo a canção, tem uma ideia. Quer saber? A gente tá aqui na Dinamarca, né? O Guri tá muito louco, perdeu o pai, eu casei com a mãe dele, meio chato. Vou mandar espiar pra Inglaterra, pra estudar. Já me livro dele, fico aqui de boa e ele vai ficar sendo louco lá. Eu vou inventar uma história aí e a gente manda ele pra estudar lá. Que lindo! Tudo. Voltamos pros salões do palácio porque a gente tem uma peça pra assistir, né, galera? Não vamos nos esquecer que a gente tem aí um evento. Os atores começam e o Hamlet está cuidando. Chega a cena em que o cara vai lá e vira um veneninho no ouvido e o rapaz é assassinado. O rei levanta, mais brabo que o Goku em Super Saiyajin, para a peça, faz um gritedo e sai muito bolado e vai embora, loucaço, porque ele pensa, me descobriram, sou eu ali, derreteu minha batata. O Polônio sai atrás e vê a rainha, a Gertrudes, chamando o Hamlet, dizendo que quer conversar. Ele fica ali, catando a conversa. O Hamlet escuta meia dúzia de coisas que a mãe dele tá falando, tipo, por que tu não vai estudar fora? Pegar novos ares, ser feliz, tira essa roupa preta, para de ouvir emo, esse tipo de coisa. O Polônio fica de butuca, enquanto o rei tá lá nos outros aposentos dando piti. O Polônio guarda a informação. Fica atestada a ideia de que vamos mandar Hamlet para Inglaterra, então. Agora o Cláudio tem mais um motivo, né? Para mandar o Hamlet dar uma volta. O Cláudio diz que ele vai ir acompanhado dos amigos dele de infância, para garantir que ele não tente fugir, que ele entenda que é uma coisa boa para ele. E o Cláudio vai escrever uma carta. E a gente foi com essa carta em stand-by. O Polônio diz, eu vi o Hamlet trocando uma ideia com a Gertrudes. E ela disse que queria falar com ele mais tarde. Se tu quiser, tô aqui fazendo nada. Posso escutar. O Cláudio pega ele e diz, quer saber? Vai. Vai lá atrás da história que eu vou rezar um pouco porque deu ruim pra mim. Ele pensa, ele chega a pensar, meu crime foi descoberto, é mais fácil assumir. Só que ele, não, vamos deixar assim, só quem sabe é o louco mesmo. Ele se ajoelha lá numa salinha e vai rezar. O Hamlet tá passando e ele chega a pegar a espada pensando em matar o Cláudio. Mas ele diz, não se mata um homem rezando e não se mata um homem assim. Deixa pra lá. Vou lá ver o que minha mãe quer. Encher minha paciência. Ele entra na sala e o Polônio tá escondido atrás da cortina, assim, super bem escondido. O Hamlet começa a conversar com a mãe dele, trocar uma ideia. A troca de ideia começa a virar uma briga. O Hamlet ele é muito acusatório com a mãe dele. Ele acha um absurdo a mãe dele ter se casado tão rápido, não ter vivido o luto do pai, ela parecer que não sofre pelo pai. Ela começa a ver que o Hamlet está muito agressivo e ela meio que vai fazer um sinal, um gestual de como quem está se sentindo ameaçada. O Polônio acaba se mexendo na cortina e o Hamlet pega a oportunidade e passa-lhe espada no homem. Ele ainda chega a mentir, falar em voz alta, olha, é um rato. Um rato de 2 metros de altura, um ratatouille com hormônio, né? E ele dá uma espadada e mata o Polônio.
A Gertrude fica apavorada olhando. O fantasma entra na cena e começa a falar com o Hamlet, dizendo: te acalma, tu tá demais, tu tá brigando com a tua mãe, tá matando gente, eu te falei pra se vingar, não pra meter o louco, tu não foi pra CB tomar corote, era só pra ti fazer o negócio direitinho. Só que, lembrando, o Hamlet tá no meio de uma sala, a mãe dele tá olhando, tem um cara morto e ele tá falando com um fantasma que só ele vê. A mãe dele tem certeza que ele tá louco, porque ele tá falando com o vento, depois de ter matado um cara fingindo que fosse um rato. A mãe dele olha pra ele e ele ouve do fantasma: esconde esse corpo aí, tira isso aqui daqui e te acalma. Ele pega e começa a carregar o Polônio, porta fora. A Gertrude sai correndo e vai chamar o Cláudio e dizer: o Hamlet matou o Polônio, me acusou, tentou me matar, ele tá muito louco, a gente precisa fazer alguma coisa. O rei pega e diz: olha, eu já tive uma ideia brilhante. Vamos deixar o Hamlet ser livre, Hamlet procurar outro caminho. Talvez ele precise de novos ares. Ele avisa os amigos, o Rosencrantz e o Guildenstern, que encontrem o Hamlet e tragam até ele. E achem um jeito de, tipo, velar o corpo do Polônia. Arruma ali um buraquinho, faz uma capelinha, acende uma velhinha. Eles vão atrás do Hamlet e o Hamlet pega e diz: ó, eu escondi o corpo lá no buraco, pega lá aquela porcaria, pode avisar o Cláudio que eu tô indo. Eles vão atrás. O Cláudio diz pra ele: você está sendo convidado, gentilmente, a se retirar do meu castelo. Vai pra Inglaterra. E o Hamlet diz: tá, tudo bem. Beleza, tô louco mesmo, tô fazendo cagada, azar. Lembra que ele tinha escrito uma carta? Quando ele tem a ideia de fazer? O Cláudio ajusta, redige essa carta, manda junto com o Hamlet. Tipo, enfia o Hamlet num barco, enfia os outros dois e pega essa carta e some com essa piada aqui. Do lado de fora do castelo, eles estão indo lá, né? Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só olhando os truta. Aí eles estão olhando os parceiros, tem um monte de gente se arrumando, um monte de soldado, e eles ficam sabendo que as tropas dos dinamarqueses estão vindo em direção a que a tropa dos dinamarqueses é ótima. Que a tropa tá vindo, que as tropas do Fortinbras estão vindo em direção à Dinamarca. E os noruegueses estão pensando em realmente atacar. E eles veem as tropas se arrumando. O Rosencrantz chega a pensar, tipo, graças a Deus a gente tá saindo daqui. Entra todo mundo no navio. O Hamlet vê a carta. E a carta tá mandando matar o Hamlet. O rei solicitou, vamos dizer assim, solicitou que dessem um fim no menino Hamlet, que estava ficando muito louco. O Cláudio fala para Gertrudes que eles têm que avisar os filhos do Polônio, Laertes, que tinha ido para a Inglaterra, e a Ofélia, que estava lá sozinha viajando na maionese. A Ofélia começa a ficar muito alterada, tipo como se ela estivesse delirando e chorando, ela só delira e chora. E o Laertes olha pro Cláudio, chega bem pertinho e diz: quem matou meu pai? Eu, como um homem, tenho o direito de vingar o meu pai. O Cláudio, como quem não quer nada, diz: olha, eu não vou te falar. Não vou te falar. Ah, já que tu tá insistindo, foi Hamlet. Porque ele já pensa, ó, se não morrer lá, morre aqui. Onde pisar, eu vou fazer a caveira do piá pra todo mundo. E a Ofélia fica cantarolando e viajando na maionese, porque ela meio que enlouquece. O homem que ela gostava tratou ela mal, o pai dela foi assassinado por esse homem, o irmão dela tá querendo matar o outro, e ela viaja na batata. Chegam uns marinheiros e chamam o Horácio, e dão para ele uma carta e dizem: é importante e confidencial. O Horácio vai lá num buraco, lê a carta, é uma carta do Hamlet, dizendo: ó, o Cláudio tentou me matar, eu descobri antes, deixei o Rosencrantz e o Guildenstern para morrer no meu lugar, pulei da barca, estou aqui, fica gel que o negócio é com o Cláudio. Foi ele que fez tudo. O Horácio lê e conta para os homens da guarda o que aconteceu.
O Laerte começa a cobrar a presença, vamos dizer assim. Eu quero que tu traga o Hamlet de volta pra me matar ele. Eu tenho o direito de fazer isso. Entram homens mensageiros e trazem uma carta em nome do Hamlet. O Cláudio se fraga. Desgraçado, não morreu. O Laertes pega e diz, deixa ele voltar. Ele, seja lá o que aconteceu, porque ninguém sabe que o Cláudio armou uma história, e é o Hamlet pedindo pra voltar pro castelo porque ele teve um problema. E ele diz, deixa ele voltar. Deixa ele voltar que eu quero fazer um desafio pra ele pra vingar o meu pai. O Cláudio pega e pensa, tá, é um potencial. O Laertes é um baita guerreiro, o Hamlet é um emo. Vai dar tudo que eu preciso fazer. Ele começa a traçar um plano ali com o Laertes, dizendo, tá, e o que a gente vai fazer pra matar esse piá? Realmente um trouxa, matou teu pai, tu merece. Enquanto eles estão ali confabulando, entra a Gertrudes correndo e diz que a Ofélia cometeu suicídio. A gente tem um recorte nessa história de Castelo e eles entram na cena do próximo ato com o enterro da Ofélia. Curiosamente, tem 2 coveiros que estão abrindo um buraco qualquer ali e eles falam, ó, se fosse pela verdade divina, essa menina nem era para ser enterrada. Só tá sendo enterrada aqui porque tem dinheiro, porque é da nobreza, porque suicídio é um pecado. A Ofélia, por cometer suicídio, não deveria ter direito a um enterro e todo um processo católico. Mas ela tem porque ela é da nobreza. O Hamlet e o Horácio estão cuidando de longe. Eles estão dentro do cemitério vendo o cortejo fúnebre e tal, lá num cantinho. O coveiro tá aqui, ó, e cai uma caveira. É deste ato e dessa cena o monólogo segurando a caveira. A caveira é de um rapaz chamado Yorick, que foi amigo do Hamlet. E o Hamlet pega a caveira e diz, eu conheci o Yorick. Faz um monólogo ali, segurando a caveira. Então, foi lá no ato 3, o ser ou não ser eis a questão, e aqui nesse ato que a gente tem o monólogo com a caveira. São cenas diferentes. Por que todo mundo representa a cena junto? Porque alguém fez errado e ficou famosa a cena assim, e assim se faz no teatro, mas não é assim que está no livro. O Hamlet está cuidando de longe porque ele ainda não entendeu de quem é o enterro. Quando ele está chegando mais perto, ele ouve o nome da Ofélia e vê ela no caixão. E ele sai do esconderijo dele e se joga por cima do caixão, desesperado. E falando o quanto ele amava ela, que isso é inacreditável, o quanto ele está sentindo dor e sofrendo. O Laerte olha para aquilo ali e quer sentar a bolacha no Hamlet. Só que seguram eles, até porque, né, gente, tudo bem que podiam evitar o processo, morre um no cemitério e deixa todo mundo por ali. Mas a galera segura e ele diz, da onde tu amava minha irmã? O Hamlet faz uma declaração de amor para ela. Inclusive ele diz, você lutaria por ela, viveria por ela, morreria por ela, comeria um crocodilo? É uma cena bem famosa. E o Laerte vê que, tipo, querendo ou não, sim, o Hamlet amava a Ofélia, apesar da loucura. O Horácio pega o Hamlet e diz, tá, meu, tá causando bagunça dentro do cemitério, vamos embora que tá te passando. Eles entram no castelo e o Hamlet explica melhor pro Horácio o que tinha na carta, o que aconteceu e como é que ele se safou. Entra um parceiro na sala. Ei, Hamlet, o rei te chamou para um desafio. Ele disse que o Laerte quer fazer um duelo de florete. Florete é uma espadinha, tipo a da esgrima, só que ela tem fio. E ele aposta no Laerte. O rei disse, se tu aceitar, vai ser às 9 horas na Cinelândia, em frente a lote 14. Não, você fora de caboclo. Mas ele pega e fala, ó, tu aceita ou não aceita? Tu é homem ou tu não é homem? Pode pá? O Hamlet já diz, pode pá. Então fechamos. O rei tá apostando nele? Beleza. Antes do duelo começar, todo mundo se monta lá, octógono, Anderson Silva com o cinturão. Tá todo mundo lá pronto? O Cláudio passa um veneno no florete do Laertes, dizendo
parça. Se tu cortar ele, se ele não morrer, ele vai morrendo com veneno, ficando bugado, e daí tu tem mais chance. Na pior das hipóteses, ele põe veneno num cálice de vinho. Tá aqui segurando seu vinho. Quando o Hamlet vem chegando, ele... Meu querido Hamlet, quer um vinho? Hamlet pega a taça e larga em cima da mesa, numa bancada. E diz, não, eu não vou beber. Tô focado aqui na luta, na batalha. E ele larga numa mesa em frente a Gertrude, a rainha. Eles começam a lutar. Muitas lutas, muitos fights. Cai florete, cai gente, levanta gente. A Gertrude começa a ficar muito nervosa, com medo do filho morrer. Pega o vinho da mesa e põe pra dentro. O Laerte dá um corte na mão do Hamlet, que a posição do florete no certo é com a mão aqui, na cintura. Mas quando tu tá com posição, tu põe a mão no alto, perto da tua cabeça. E ele acerta a mão do Hamlet. E o Hamlet, em resposta, bate contra a mão do Laertes. E os dois floretes caem no chão. Na hora de pegar, eles pegam os floretes trocados. Continuam ali, tchá, tchá, tchá. E o Hamlet também acerta o Laertes. Ou seja, a gente tem um corte de um lado, um corte do outro e a outra que bebeu veneno. No meio dessa briga de espada, a Gertrude cai dura. Todo mundo para e fica olhando. Ele vê o cálice na mesa. E entende que o cálice tinha veneno. Ele pega o florete dele, passa pelo Laerte e crava no rei. Então, morreu. Morreu Gertrude. Morreu o rei. O Hamlet tá ali xingando o cara, dizendo que seu cara de mamão matou meu pai. E ele começa a bugar. E cai duro. O Laertes começa também, puf, cai duro. Então, em 5 páginas, morreu todo mundo. Entra no salão. Tá todo mundo lá se matando, assistindo uma guerra. 10 cabeças mortas no chão. Entram os caras com os corpos do Rosencrantz e do Guildenstern, que morreram no lugar do Hamlet. O Horácio tá parado assistindo a cena de todo mundo morto e ouve no fundo o barulho de canhão. Chegou o príncipe da Noruega. Tipo, já não tá ruim. O Hamlet olha, pega a roupa do Horácio e ele fala a verdade. Diz o que aconteceu, que eles vão abrir mão de uma guerra. Eles vão entender o que está acontecendo. E morre. O Horácio vai lá, quando o Fortinbras chega, ele diz, meu caro, deixa eu te explicar. Nosso antigo rei era um bom rei, foi assassinado pelo presunto que tá ali. Esse presunto foi o que falou mal de você. Ele matou a moça. A moça era a mãe do moço que tá morto aqui. Mas esse moço matou ele. E ele começa a explicar todo aquele monte de cadáver que tá no chão. O Fortinbras entende, diz, vocês estão corretos, então não tem por que ter guerra. E o príncipe Hamlet será sepultado com as honras de um soldado, mesmo que não o fosse. E assim acaba o livro. Então a gente tem toda a trajetória de loucura ou não, que é um dos pontos mais importantes do livro. Muita gente diz que o Hamlet nunca enlouqueceu. E muita gente diz que sim, ele teve os acessos de loucura dele, mesmo dentro da lucidez do que deveria ser feito. A gente também tem as críticas, né? O fato de que a Ofélia, por ser rica, consegue ser sepultada, mesmo tendo cometido suicídio. E a gente tem um clássico shakespeariano, que é um monte de gente morrer em 5 segundos. Fechado, galera? Qualquer dúvida vocês deixem nos comentários. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.